deputado Ivan Valente, que tentava impedir a nomeação do ex-ministro Abraham Weintraub para o Banco Mundial, foi negada pelo juiz Itagiba Cata Preta Neto, da 4ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em uma breve aula sobre separação de poderes, o juiz explicou que não havia fato específico que justificasse a ação judicial e que patrulhamento ideológico não é papel do Poder Judiciário. Ouça a sentença do juiz Itagiba Cata Preta Neto. Cuida-se de mais uma ação popular de cunho partidário e ideológico visando envolver o Poder Judiciário na lawfare empreendida no universo político partidário. O autor sustenta suas alegações em notícias de jornais e na própria indignação contra atos e agentes do Poder Executivo. O seu objetivo é, básica e resumidamente, impedir que o senhor Abrão Bragança de Vasconcelos Weintraub seja nomeado para o cargo de diretor executivo do Banco Mundial. É o relatório. Toda a linha de argumentação do autor popular se baseia na suposição de que reportagens, postagens e manifestações em redes sociais reflitam a realidade. Sustenta suas alegações em matérias jornalísticas e postagens em redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, etc., para, com base nisso, pedir que o Judiciário promova o patrulhamento ideológico do governo e suas indicações, nomeações e demais atos. Divulgação de fatos, entre aspas, e opiniões nas redes sociais das quais o autor participa não são hábeis a ensejar intervenção do Judiciário em atos de governo. Da mesma forma, os divulgados nos veículos de imprensa tradicionais escolhidos pelo autor. A credibilidade de tudo isso é bastante subjetiva e insuficiente para ensejar atuação judicial em ação popular. O autor não apontou fato concreto específico. O que pretende, na verdade, é que, por ordem judicial, seja alterada a política de atuação de órgão do Poder Executivo. Patrulhamento ideológico não é papel do Poder Judiciário. Indefiro, assim, a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 4 do Código de Processo Civil. 44-32, esse foi o placar dos senadores que votaram a favor do projeto de lei 2630 e dos senadores que votaram contra. Dos que votaram contra, eu me incluo porque tenho a certeza que esse assunto tem que ser discutido não só entre os senadores, mas também com a população, com as partes envolvidas, tem que ser exaustivamente avaliado para que não se cometa nenhum erro, que não se tenha nenhuma nebulosidade em relação a uma legislação que possa colocar em risco uma das maiores independências que a população, não só brasileira, mas mundial tem. No nosso caso, a brasileira, que é esse aparelho que está na minha mão, que é a forma de você se expressar, que é a forma de você traduzir o seu pensamento. Não sou a favor da fake news, não sou a favor da mentira, não sou a favor de que você gere danos a outros, mas também não sou a favor de que se vote de forma rápida, de forma avexada, como está sendo, como foi esse projeto. Tá bom? Então, teria que ter uma ampla discussão, teria que ter todas as partes envolvidas. É complexo o projeto, não é tão fácil, não é tão simples assim. Está discutindo um conteúdo que envolve não só agora, mas gerações futuras. É isso que eu penso. Votei não na lei chamada lei de fake news e a gente acabou perdendo aqui no Senado, no plenário, numa votação sim, democrática. 44 sim, 32 não, e a gente tem que aceitar o resultado. Eu protestei, apresentei questão de ordem, porque eu entendia e ainda entendo que lei de fake news não é motivo, não tem por que votar em tempo de pandemia. E no ato da mesa assinado pelo nosso presidente, nós fomos convocados, nós senadores e senadoras, fomos convocados para participar de sessões remotas para tratar de questões relacionadas à Covid. Tá certo que a gente votou o marco regulatório de saneamento, que era uma questão não mais simples, mas já mastigada, já discutida, já amadurecida. Continuo achando que a lei de fake news é muito assodada, apressada e não tem por que a gente está votando. Continuo achando que ela mexe com tudo e com todos os brasileiros. Não adianta dizer que não.
E eu até comparei na hora do meu voto, é como se numa empresa tivesse, numa indústria, um roubo, um desvio. Aí chama a polícia não sabe quem é, prende todo mundo, bota na cela. E aí é que vai tentar saber localizar o ladrão. Os funcionários todos foram punidos. É o que está acontecendo com os brasileiros e brasileiras. Todo mundo vai ser punido porque quem fez, quem elaborou a lei, quem concordou com a lei, está exatamente com o objetivo de pegar as milícias, pegar quem faz fake news, pegar aqueles bandidos, aqueles marginais que se utilizam do anonimato para atacar. Nós políticos, todos nós, somos vítimas mais ou menos, mais grau, menos grau, de fake news, porque nós somos senadores, 81 pessoas de 200 e quase 20 milhões de pessoas. Temos prerrogativas, prioridades, somos bem quistos, temos certo poder e a gente tem que arcar também. Tem coisas ruins também, uma delas é ser vítima de fake news. Ninguém concorda com fake news, ninguém, nem eu, nem você. A gente quer acabar com isso, mas não é com a lei desse tamanho, desse tamanho. O relatório foi enorme, quer dizer, artigos aí acaba mais. E tratando de um setor de informática que fica obsoleto da noite para o dia. E a gente vai ter que estar renovando essa lei. Portanto, reafirmo aqui que continuo achando que foi assodado, que foi apressado, não deveria ter sido votado agora, mas foi votado. E a maioria vence, e parlamento é assim, a maioria é que vence, e a maioria tem que ser respeitada e a gente respeita. Agora é torcer para que na Câmara Federal os deputados e deputadas possam aperfeiçoar, se bem que eu tenho minhas dúvidas, lá são 513, a confusão é maior. Se eles mexerem no projeto, volta para nós. Aí teremos outra questão, porque 44 a 32 não é tão fácil assim, foi bem apertado, bastava tirar 7 votos desses 13 e a gente ganhava no não. De qualquer maneira, há que se louvar o Senado, Casa Democrática, que é a casa que realmente a gente vota, a gente discute e a gente vai além. Eu acho que chegou a hora da gente pensar nas sessões presenciais, chegou a hora. Não dá para discutir esses temas longe não, a gente fica muito tolhido esperando a hora de votação e a gente entende o esforço da presidência em proporcionar esse conforto para a gente entende os cuidados com a pandemia, mas está chegando a hora da sessão presencial, aquela que a gente discute cara a cara e que a gente pode mudar opinião ou mudar de opinião, porque assim somos nós os seres humanos. Paz e bem, minha irmã, meu irmão, especialmente você que é da minha terra, do Ceará, você de outros estados também, um grande abraço. Nós estamos aqui no Senado Federal, deliberando desde o início dessa pandemia, tentando de todas as formas minimizar os impactos, não apenas sanitários, mas econômicos. E a gente vive uma crise política também no país, né? Uma crise que tem se agravado, que a gente precisa ter muita inspiração nesse momento, muita calma nessa hora, para encontrar caminhos com base numa democracia, com base no respeito mútuo. É isso que a gente está precisando. Nós estamos muitas vezes entre extremos, né? O pessoal que é da extrema esquerda, que vai para a rua com pedra na mão, dizendo abaixo ditadura, mas jogando pedra em patrimônio público, no irmão. Do outro lado, a extrema-direita pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Não é por aí. Por mais que tenham pessoas com condutas equivocadas e que precisam ser investigadas, seja lá se é no Poder Judiciário, no Executivo ou no Legislativo, aliás, o único que não foi ainda foi o do Judiciário, mas a maioria são pessoas cumpridoras dos seus deveres e a gente tem que acreditar no ser humano. E um exemplo que vem de 2 empresas privadas do Ceará no meio dessa confusão política, mas dá uma sinalização positiva para os líderes maiores da nação. 2 empresas da área de saúde do estado do Ceará, concorrentes ferrenhos, a Unimed e o Grupo Apvida, tem planos de saúde, hospitais privados, para salvar vidas, se uniram nesse momento. Olha que coisa bonita, que exemplo que dá para governadores, prefeitos, presidente da República, senadores também, deputados. Eles se uniram para compartilhar
bloqueadores neuromusculares, né? Porque faltou no estoque da Unimed e a Apvida emprestou para salvaguardar, para poupar a vida de cearense. Aliás, essas duas empresas eu quero dar os parabéns, porque não por acaso, por questões humanitárias e também do ponto de vista mercadológico, de comércio, econômico, resolveram aplicar um protocolo que 86 países estão utilizando. Um protocolo no início dos sintomas da Covid-19, que é a cloroquina, a azitromicina e a ivermectina, associados com zinco, têm conseguido poupar vidas de muitos irmãos e muitas irmãs na prática. Embora que a ciência não deu tempo de comprovar, mas na prática isso está acontecendo. Por que você acha que empresas como essa, Unimed e Apvida, já colocaram isso nos seus protocolos, diminuíram bastante as internações em UTI? Por que vocês acham que outros hospitais privados fazem isso? Que médicos, primeira coisa que fazem quando testam positivo, vão atrás desses medicamentos? Políticos, senadores também, pessoas que têm acesso a planos de saúde, a hospitais particulares, também fazem isso. Por quê? Porque tem resultado, mas porque politizaram uma droga que existe há 40 anos, barata no mercado. O povo do SUS, que só tem o SUS para recorrer, o nosso irmão menos favorecido, a nossa irmã, está tendo dificuldade de acesso. Que loucura! Chega a ser criminoso esse tipo de postura que a gente espera que as nossas autoridades tenham bom senso e sigam o exemplo dessas empresas que, mesmo concorrentes, se uniram porque viram que iriam salvar vidas. E fica esse exemplo importante do meu estado do Ceará, que eu espero que isso repercuta entre as autoridades máximas, seja de saúde, seja do executivo, do legislativo, porque cada vida vale. Seja a vida de um negro, seja a vida de um homossexual, seja a vida de um idoso, seja a vida de um jovem, de uma criança, são vidas e Deus tem um propósito.